Meu nome é Emily, tenho 32 anos e passei a vida inteira sendo a filha que meus pais esqueceram de amar. Em outubro passado, enviei à minha família o convite mais importante da minha carreira. A resposta do meu pai foi uma risada. Ele me chamou de simples professora. Minha irmã disse que estava ocupada demais, que já tinha planos para jantar. Minha mãe nem se deu ao trabalho de responder, apenas curtiu a mensagem da minha irmã e seguiu em frente. Fiquei encarando o celular por um bom tempo naquela noite. Depois digitei 3 palavras. Tudo bem. O que eles não sabiam que nenhum deles poderia prever era que 48 horas depois, meu pai estaria sentado em um restaurante lotado, rolando o celular, quando seu rosto ficaria branco como papel. Porque ali naquela tela, diante de milhões de espectadores, estava eu. Antes de continuar, se essa história fala com você, tira um momento para curtir e se inscrever, mas só se realmente se conectar com ela. Deixe um comentário aqui embaixo. De onde você está assistindo e que horas são aí agora? Agora, deixa eu voltar 3 semanas antes daquela noite, ao dia em que um único envelope mudou tudo. O sol de outono se punha atrás da Jefferson Middle School quando terminei de apagar o último quadro branco. A sala 214 tinha sido minha segunda casa por 8 anos. Cartões de agradecimento dos alunos cobriam uma parede inteira. Bilhetes escritos à mão, com giz de cera canetinha, e às vezes lápis tremido de crianças que nunca tinham escrito uma carta antes de mim. Eu estava juntando minhas coisas quando meu celular vibrou. Mãe Emily, querida, só queria te avisar que a Vitória ganhou o caso hoje. Aquele grande sabe o processo farmacêutico. Sorri de verdade. Que maravilha, mãe. Diz para ela que eu disse parabéns. Vamos fazer um jantar neste fim de semana para comemorar. Seu pai está tão orgulhoso. Ele já ligou para todo mundo. A voz dela praticamente brilhava do outro lado da linha. Parece ótimo. Aí antes que eu esqueça, houve um barulho de papéis do lado dela. Na verdade, querida, preciso ligar de volta para Vicky. Ela está esperando. A gente se fala depois. Tá bom, mãe. Eu até tinha algo por sinal. Caiu antes que eu terminasse. Fiquei olhando para o celular. A tela escureceu. Sobre minha mesa havia um envelope ainda fechado. Papel creme grosso com o selo oficial do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Eu carregava na bolsa havia 2 dias esperando o momento certo para compartilhar a notícia. Peguei novamente e passei o polegar sobre as letras em relevo. Comitê de Seleção do Professor do Ano Nacional. Dentro havia um convite que a maioria dos educadores nunca recebe em toda a carreira. Eu era uma das 4 finalistas do país. A cerimônia seria em Washington, D.C. O secretário de Educação entregaria o prémio. A CEPAM transmitiria ao vivo. Olhei para os cartões de agradecimento na parede. Pelo menos alguém achava que eu importava. Não era a primeira vez que me interrompiam no meio de uma frase. 3 anos antes, na minha formatura do mestrado, meu pai e minha mãe chegaram 2 horas atrasados. Trânsito, disseram. Mas na manhã seguinte ouvi minha mãe ao telefone se gabando com a tia Patrícia. Conseguimos chegar bem a tempo do jantar da Associação da Ordem dos Advogados da Vitória na noite passada. Ela estava deslumbrante ao receber aquele prémio. Eles tinham saído da minha cerimônia mais cedo. Nunca me contaram. 2 anos atrás, no meu aniversário de 30 anos, ninguém ligou. Nem meu pai, nem minha mãe, nem a Vitória. 3 dias depois, minha mãe mandou uma mensagem. A querida, seu aniversário foi na semana passada. Como o tempo voa, vamos almoçar qualquer dia. Nunca almoçamos. No último Natal, a Vitória anunciou sua promoção à Associada Senhor. Meu pai abriu a garrafa de vinho das grandes ocasiões, aquela que ele guardava havia 15 anos. Quando comentei que meus alunos tinham arrecadado dinheiro suficiente para comprar livros novos para a biblioteca da escola, ele apenas assentiu distraído e perguntou a Vitória sobre o bônus dela. Aprendi a parar de criar expectativas, mas aquela carta aquilo era diferente. Li de novo, mais devagar. Desta vez, prezada ser Rita Carter, temos a honra de informar que a senhora foi selecionada como finalista do Prémio Nacional de Professor do Ano. Sua indicação foi submetida por um educador de destaque, cuja identidade, por tradição, permanecerá confidencial até a cerimônia. Um educador de destaque é alguém que acreditou em mim o suficiente para indicar meu nome ao maior reconhecimento da educação americana. Meu coração começou a bater mais rápido. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez se eles vissem o convite oficial, o selo do governo, as palavras Washington, D.C. e secretário de Educação, talvez então finalmente entendessem. Abri o grupo da família e comecei a digitar. Uma semana se passou. Levei aquele convite
para todos os lugares na bolsa, no criado mudo no coração. Li tantas vezes que as dobras começaram a ficar gastas. Por fim decidi que era hora de contar a minha família. Reescrevi aquela mensagem 11 vezes. O primeiro rascunho era longo demais. 3 parágrafos, explicando que o prémio significava ou quão raro era como o secretário de Educação estaria presente. Apaguei. Parecia desesperado. O segundo era curto demais. Oi, fui indicada a um prémio. Querem ir suave? Como se eu já estivesse pedindo desculpas por perguntar. No rascunho número 11 deixei só o essencial. Oi, pessoal. Tenho uma notícia. Fui selecionada como finalista do Prémio Nacional de Professor do Ano. A cerimônia será em 15 de outubro, em Washington. DC significaria muito para mim se vocês pudessem estar lá. Anexei o convite oficial com todos os detalhes, com amor a Emily. Anexei o PDF àquele com o cabeçalho do Departamento de Educação, o selo dourado, a linguagem formal sobre homenagear os melhores educadores do país. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Por um minuto inteiro não consegui apertar. E se dissessem não? E se rissem? E se não respondessem nada? Mas e se só desta vez eles aparecessem? Apertei enviar e esperei. Preparei o jantar, conferi o celular, corrigi provas, conferi o celular, assisti a metade de um episódio de algo que nem lembro, conferi o celular de novo. Nada. À meia-noite, a mensagem aparecia como lida pelos 3. Nenhuma resposta. Adormeci com o celular sobre o travesseiro, a tela virada para cima. Às 7h42 da manhã seguinte acordei com uma notificação. Meu coração disparou. 3 pontinhos cinza apareceram sob o nome do meu pai. Ele estava digitando finalmente. Depois de todos esses anos, os pontinhos sumiram, reapareceram, sumiram de novo. Então a mensagem apareceu. A mensagem do meu pai tinha 11 palavras. É só um prémio de professora medíocre. Não vou voar para Washington por essa bobagem. Li 3 vezes. Em cada leitura as palavras cortavam mais fundo. Só uma professora medíocre. Antes que eu conseguisse processar a resposta da Vitória, apareceu. Desculpa, Amy. O Mark e eu já temos planos de jantar naquela noite. Não dá para cancelar. É importante. Você entende, né, o emoji? Ela realmente colocou um rostinho sorridente. Fiquei olhando para a tela esperando que minha mãe dissesse alguma coisa, que me defendesse, que sugerisse remarcar o jantar, que reconhecesse que a filha dela tinha conquistado algo com que a maioria dos professores só sonha. Em vez disso, surgiu uma notificação pequena. Diane Carter curtiu a mensagem da Vitória. Só isso. Nenhuma palavra nenhuma. Parabéns mesmo assim, querida. Nenhum agente comemora quando você voltar. Apenas um joinha na rejeição da minha irmã. Meu peito se apertou. A dor familiar voltou àquela que eu carregava desde os 12 anos, quando via meu pai pendurar o boletim da Vitória na geladeira, enquanto o meu ia direto para uma gaveta. Coloquei o celular na mesa, peguei de novo e coloquei de lado outra vez. O que se diz a pessoas que deixam tão claro que você não importa. Digitei 4 palavras. Tudo bem, sem problema. Não chorei. Eu tinha parado de chorar pela minha família anos atrás. Em vez disso, senti algo mais duro se acomodar no peito. Uma determinação. Eu iria a Washington sozinha, sentaria naquela plateia sozinha e, ganhando ou não, eu saberia que tinha merecido estar ali. O celular vibrou outra vez. Outra mensagem da Vitória. Aliás, você deveria pensar seriamente em mudar de carreira. Dar aula não leva a lugar nenhum, só tentando ajudar. Desliguei o celular. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento, um quarto e sala sem elevador que meu pai já chamou de deprimente e que a Vitória descreveu como simpático de um jeito meio triste. Fiquei olhando para meu diploma de mestrado na parede. Summa cum laude. 3 anos de aulas noturnas enquanto dava aula em tempo integral. Meu pai também tinha faltado àquela formatura. O telefone tocou, quase ignorei, mas o identificador mostrava. Vovó Marta. Atendi na hora Emily, minha querida. A voz dela era quente e firme, tudo que as vozes dos meus pais não eram. Soube da indicação. Pausei como a senhora. As notícias correm rápido no meio educacional. Eu consegui ouvir o sorriso dela pelo telefone. Você contou para seus pais. O silêncio foi a resposta. Ah, ela disse. Entendo, ela sempre entendia. Emily escuta. Você leu a carta de indicação com atenção? Li sim. Dizia que um indicante queria permanecer anônimo. E mencionava que essa pessoa já indicou 6 professores ao longo dos anos.
Minha respiração travou. Como a senhora sabe o que a carta diz? Perguntei. A vovó Marta tinha sido diretora por 35 anos. Antes de se aposentar, transformou 3 escolas que estavam à beira do fracasso em referências de excelência. Nos círculos da educação, o nome dela tinha um peso que eu nunca tinha compreendido totalmente. Digamos apenas que eu tenho velhos amigos no comitê, respondeu. A voz dela ficou mais suave. Emily, eu estarei na cerimónia. Não perderia isso por nada. Vovó, a senhora não precisa viajar até. Eu estarei lá, interrompeu num tom que não deixava espaço para discussão. E Emily, não se preocupe com seus pais. A verdade tem um jeito curioso de encontrar as pessoas às vezes quando elas menos esperam. O que a senhora quer dizer com isso? Ela fez uma pausa. Apenas foque no seu discurso, minha querida. Te vejo em Washington. A ligação terminou. Fiquei olhando por celular com o coração acelerado. O que ela sabia que eu não sabia? 2 dias antes do meu voo para Washington, minha mãe ligou. Emily, vamos ter jantar de domingo. Seu pai insiste em reunir a família toda. Mãe, eu tenho que arrumar as malas. É só um jantar, querida. A Vitória tem uma novidade empolgante para contar. Claro que tinha. Cheguei à casa dos meus pais às 6 em ponto. A mesa da sala de jantar estava posta com a louça boa, aquela que só usavam em ocasiões especiais. As velas tremulavam. O vinho respirava num decanter de cristal Vitória e estava sentada à cabeceira da mesa radiante. Emily, ela se levantou para dar um beijo no ar na minha bochecha. Que bom que você pôde vir. Mark, o marido dela fez um aceno educado com a cabeça. Ele sempre foi quieto perto da minha família, mais observador do que participante. Meu pai ergueu a taça. Antes de comermos, gostaria de fazer um brinde à Vitória, que acaba de se tornar sócia da Michelin Associates. A sócia mais jovem da história do escritório. Só se olhei para minha irmã. Parabéns, Vitória. Isso é impressionante. Obrigada. Ela alisou a blusa de seda. Já estava mais do que na hora. Minha mãe sorria de orelha a orelha. Viu, Emily? Isso é o que trabalho duro significa. Resultados de verdade, sucesso de verdade. Coloquei o garfo sobre a mesa. Vitória continuou. Meu pai conta para Emily qual é o seu novo salário. Pai, ela riu. Isso é deselegante. Ah, vai. Ela precisa saber o que a ambição pode alcançar. Vitória deu de ombros. Digamos apenas que é substancial. 7 dígitos, anunciou meu pai orgulhoso. Minha filha, 7 dígitos. A mesa ficou em silêncio. Todas olharam para mim. Isso é maravilhoso. Eu disse baixinho. Meu pai se inclinou para a frente. Então, Emily, o que há de novo com você? Ainda dando aula para aqueles como é mesmo 8ª série, 7º e 8º anos. Ele assentiu devagar. Certo. E aquela cerimônia que você mencionou, quando é mesmo? Terça-feira. A ele levou a taça à boca. Aquela coisa de valorização do professor é o Prêmio Nacional de Professor do Ano. Isso. Ele fez um gesto com a mão. Bonitinho. Vitória inclinou a cabeça com aquele sorriso condescendente tão familiar nos lábios. Então, enquanto exatamente um professor ganha hoje em dia, se não se importar de responder, eu sabia para onde aquilo estava indo. Em torno de 52 mil por ano. Vitória olhou para Mark, tentando segurar uma risada. Amor? Isso é menos do que o meu bônus mensal. Mark se remexeu desconfortável na cadeira. Meu pai sentiu com gravidade. Está vendo, Emily? É exatamente isso que eu sempre disse. Dar aula não tem futuro, não tem potencial de crescimento. Você é inteligente. Poderia ter feito qualquer coisa. Eu fiz alguma coisa, respondi mantendo a voz firme. Eu escolhi ensinar, mas por que minha mãe se inclinou para a frente genuinamente confusa? Você poderia ter sido advogada como a Vitória ou entrado para os negócios como seu pai. Em vez disso, está presa numa sala de aula com os filhos dos outros. Eu amo meus alunos. Amor não paga as contas, disse meu pai. Minhas contas estão pagas mal, comentou Vitória dando um gole no vinho. Quero dizer aquele apartamento onde você mora sem querer ofender, mas ele é meio. Ela deu de ombros. Triste é triste, Emily. Coloquei o guardanapo sobre a mesa devagar, com cuidado. Desculpem se minha vida não atende aos padrões de vocês. Nós só estamos preocupados com você. A voz da minha mãe assumiu aquele tom ferido que ela usava como arma. Como sua família nós boa em ganhar pouco. Talvez murmurou Vitória. Quase inaudível. Mas eu ouvi cada palavra, então algo inesperado aconteceu. Mark pigarreou. Ele se inclinou levemente na minha direção, falando baixo o suficiente
para que só eu o escutasse. Pelo que Vale disse em voz baixa, eu acho que o que você faz importa. Minha professora da terceira série mudou a minha vida. Nossos olhares se cruzaram. Ele assentiu uma vez e desviou os olhos. Guardei aquele momento, o primeiro indício de um aliado em território inimigo. A sobremesa chegou. Eu não tinha tocado no prato principal. Eu preciso, falei, me levantando e pegando a bolsa. Meu voo é cedo amanhã. Já. Minha mãe franziu a testa, mas a gente nem falou da festa de promoção da Vitória. É no mês que vem. Vamos alugar o Belleville. Vou ver... Minha agenda, respondi. Vitória sorriu de lado. Deixa eu adivinhar. Viajando de classe econômica para a sua cerimoniazinha com salário de professora e tudo mais, parei na porta e me virei. Na verdade, o Departamento de Educação cobre todas as despesas de viagem, disse mantendo a voz calma, quase agradável. Primeira classe. A mesa ficou em silêncio. O garfo do meu pai parou no meio do caminho até a boca. O Departamento de Educação por um prêmio de professor. É um prêmio nacional, pai. Sustentei o olhar dele, transmitido ao vivo pela CESP. O secretário de Educação entrega pessoalmente. E por que eu não saberia disso? Porque você não leu o convite que eu enviei, ninguém disse nada. O sorriso de Vitória vacilou. Enfim, falei vestindo o casaco. Parabéns de novo, Vitória. Aproveita a festa. Dirigi para casa em silêncio. Sem rádio, sem podcast. Apenas o som do motor e meus próprios pensamentos. No sinal vermelho, meu celular vibrou. Uma notificação de e-mail. Senhorita Carter. Aqui é Sara Mittel, da Editoria de Educação da CNN. Gostaríamos de solicitar uma breve entrevista antes da cerimônia de terça-feira. Sua indicação gerou grande interesse. Por favor, confirme sua disponibilidade o quanto antes. CNN. Li aquilo 2 vezes, 3 vezes. Minha família achava que eu ia a uma cerimônia qualquer, um tapinha nas costas, um prémio de participação. Eles não faziam ideia. E pela primeira vez percebi que eu não queria contar que descobrissem sozinhos. Algumas verdades são melhores quando descobertas do que quando explicadas. Na manhã de segunda-feira, minha mala estava ao lado da porta. Uma única bagagem modesta arrumada com cuidado, vestido profissional, sapatos confortáveis, o discurso que eu já tinha reescrito 40 vezes. O Dr. James Walker, meu diretor, ligou bem na hora em que eu trancava a porta. Emily queria falar com você antes de viajar. A voz dele tinha aquela calidez em que eu aprenderá a confiar ao longo dos anos. A escola inteira está torcendo por você. Estamos organizando uma sessão para assistir à cerimônia na cantina. Dr. Walker, isso... Vocês não precisam fazer isso. Tá brincando. Ele riu. A Jefferson Middle School nunca tive uma finalista nacional de professor do ano. Isso é histórico. Ele fez uma pausa. Emily, você sabe quem te indicou? A carta dizia que a pessoa queria permanecer anônima. Bom, estou na educação há 30 anos e a gente acaba ouvindo algumas coisas. A voz dele baixou um pouco. A pessoa que indicou seu nome é uma lenda na nossa área. Ela só indicou 6 professores em toda a carreira. Meu pulso acelerou. 6. E todos ganharam. Segurei o telefone com mais força. Quem é ela? Não posso afirmar com certeza. Mas Emily, ela foi diretora por 35 anos. Transformou 3 escolas que estavam fracassando. O secretário de Educação liga pessoalmente para pedir conselhos. Ele deixou o silêncio fazer efeito. Quem te indicou não fez isso de qualquer jeito. Essa pessoa viu algo extraordinário em você, Dr. Walker. Vá para Washington de cabeça erguida. Continuou. E Emily, a voz dele suavizou. Sua família pode não entender o que você construiu, mas nós entendemos. Seus alunos entendem. E isso é o que importa. Desliguei com a mente a mil. Uma mulher educadora lendária, 35 anos como diretora. Não podia ser. Meu celular vibrou. Uma mensagem da vovó Marta. Boa viagem, minha querida. Mal posso esperar para te ver amanhã. Tenho alguns velhos amigos que estão muito ansiosos para te conhecer. Velhos amigos? O que ela estava planejando, o voo para o aeroporto nacional, Reagan, foi surreal. Primeira classe significava champanhe antes da decolagem. Poltronas que reclinavam totalmente. Uma comissária de bordo que me chamava de a senhorita Carter como se eu fosse alguém importante. Eu não estava acostumada a ser tratada como se importasse. Um carro preto me esperava na área de desembarque.
O motorista segurava uma placa com meu nome. Ele pegou minha mala, abriu a porta e me levou ao Villard Intercontinental, um hotel que eu só tinha visto em filmes sobre presidentes e gente poderosa. O sagão brilhava com lustres de cristal, pisos de mármore, funcionários de uniforme impecável que me cumprimentavam pelo nome. Senhorita Carter, seja bem-vinda. Sua suíte já está pronta. Se precisar de qualquer coisa mesmo, por favor, não hesite. Suíte não quarto suíte. Naquela noite conheci os outros 3 finalistas na recepção. Michael Torres, do Novo México, professor de ciências, que tinha criado um programa de robótica em um distrito sem recursos. Priya Sharma, de Michigan, professora de inglês, como segunda língua, que ajudava crianças imigrantes a encontrar sua voz. David OK George, professor de educação especial, que desenvolveu novas técnicas para alunos não verbais. Todos nós estávamos nervosos, humildes, um pouco atordoados. Você consegue acreditar nisso? Priya sussurrou, apontando discretamente para a sala cheia de autoridades da educação e formuladores de políticas. Ontem eu estava corrigindo provas de ortografia. Michael assentiu. Meu diretor teve que me convencer de que a carta de indicação não era um golpe. Rimos aquela risada aliviada de pessoas que passaram a carreira inteira sendo subestimadas. Então alguém me entregou o programa da cerimônia do dia seguinte. Comecei a percorrer a lista de convidados, membros do comitê, secretários de educação de 12 estados, reitores de universidades. E então eu vi convidada de honra, Martha Reynolds. Não convidada, não participante. Convidada de honra. Minha avó não estava vindo apenas para me apoiar. Ela seria homenageada. O que ela tinha feito. O que exatamente ia acontecer no dia seguinte. Encontrei-a no saguão do hotel naquela manhã. A vovó Marta estava sentada em uma poltrona de encosto alto, perto da janela, à luz da manhã, refletindo nos fios prateados do cabelo. Aos 84 anos, ainda se portava como a diretora que tinha sido postura ereta, a olhar atento, impondo respeito sem precisar exigir. Ela se levantou ao me ver. O abraço foi forte. Minha menina, ela sussurrou. Minha menina brilhante e linda. Vovó. Afastei-me um pouco procurando respostas no rosto dela. O que está acontecendo? Por que você é a convidada de honra? Ela sorriu o sorriso de quem guarda um segredo maravilhoso. Sente-se comigo, Emily. Nos acomodamos em cadeiras lado a lado. Ela segurou minhas mãos. Tenho acompanhado sua carreira desde o dia em que você entrou na sua primeira sala de aula. Os olhos dela brilharam. Cada aluno que você salvou, cada pai ou mãe que me contou como você ficava até mais tarde para ajudar o filho deles, cada colega que disse que você os fazia querer ser professores melhores. Você achou que eu estava juntando histórias sobre você. Eu estava reunindo provas. Ela apertou minhas mãos. Emily, há 6 anos eu quis indicar, mas você ainda não estava pronta. Você ainda não tinha encontrado sua voz, então eu esperei. Minha garganta se fechou. A carta de indicação dizia: 6 professores de 30 anos, todos os 6 ganharam. Ela assentiu. Eu não envio nomes de qualquer jeito. Quando recomendo alguém, o comitê escuta porque sabe que eu fiz meu trabalho. Vovó tem mais, ela disse, inclinando-se um pouco para mais perto. Hoje à noite, durante a cerimônia, um ex-aluno vai falar sobre cada finalista. Eu providenciei para que um dos seus estivesse aqui. Alguém cuja vida você mudou. Quem você vai ver respondeu com os olhos cintilando. E Emily, não se preocupe com seus pais. Eles vão assistir à transmissão. O país inteiro vai. E quando isso acontecer, eles finalmente vão entender aquilo que foram cegos demais para enxergar. Ela beijou minha testa. Agora vá treinar seu discurso. Você vai precisar. Enquanto eu me preparava em Washington, a quase 500 quilômetros dali na Filadélfia, minha irmã estava almoçando. Eu não sabia disso na época. Fui descobrir depois, por meio de capturas de tela, que acabariam circulando nas redes sociais compartilhadas por pessoas que estavam naquela mesa. Vitória havia escolhido Tula Stable, um lugar exclusivo, onde as reservas eram feitas com 1 ano de antecedência. Ela estava acompanhada de 3 advogadas de escritórios concorrentes mulheres com quem trabalhava competia e de vez em quando chamava de amigas. Uma delas, Megan Cross, levantou os olhos do prato de salada. Eis sua irmã, não é professora, vi algo na internet sobre uma cerimônia nacional de premiação hoje. Vitória fez um gesto de desdém com a mão.
Aquilo é só alguma coisa de valorização de professor. Você sabe como é. Todo mundo ganha um troféu. Mas professora do Ana, em nível nacional, disse outra mulher, Joana Price, com um ar desconfiado. Isso parece bem importante. Por favor, Vitória Rio. Não é como se ela estivesse ganhando um Nobel. É só dar aula. Megan e Joana trocaram um olhar. Dar aula é realmente muito difícil, disse Megan com cuidado. A professora do 3º ano do meu filho basicamente salvou a vida dele. Vitória deu um gole no vinho. Tenho certeza de que Emily é competente no que faz, mas sejamos honestas. Se ela tivesse ambição de verdade, não teria se acomodado com um salário de 50.000 e uma sala cheia de filhos dos outros. A mesa ficou em silêncio. O que Vitória não sabia, o que ninguém naquela mesa contou a ela, era que Joana Price não era apenas advogada. Antes de migrar para o direito, ela tinha passado 5 anos como repórter de educação no Philadelphia Inquirer. Ainda mantinha contatos por lá e naquele momento estava com o celular na mão digitando anotações sobre a conversa. Algumas pessoas cavam a própria cova com as palavras. Só não percebem até a terra começar a cair. Naquela noite 15 de outubro, às 18h47, no horário da costa leste, a família Carter chegou ao Parque Bracer, um restaurante francês na Retain Square. Vitória havia reservado a melhor mesa, perto da janela, a toalha branca impecável, uma garrafa de Dom Pérignon e um balde de prata. A Vitória, disse meu pai erguendo a taça. Sócia aos 36 anos. Não poderia estar mais orgulhoso. A Vitória repetiu minha mãe os brincos de diamante, refletindo a luz das velas. Eles brindaram, riram, pediram entradas, que custavam mais do que eu ganhava em um dia inteiro. É assim que se comemoram conquistas de verdade, disse meu pai, recostando-se na cadeira. Não aquelas cerimônias de certificado em ginásio de escola. Vitória sorriu. Falando nisso, não é hoje? Aquela coisinha da Emily, minha mãe olhou o relógio. Acho que sim. Ela disse que começava às 7. Quantas pessoas você acha que vão estar lá? Vitória soltou uma risadinha. 2, 0, 3, 0, provavelmente alguma sala de conferências. Concordo, disse meu pai. Sanduíches frios e uma apresentação em PowerPoint. Mark, o marido da Vitória, permaneceu em silêncio. Ele ficou olhando para o prato maxilar, tenso, claramente desconfortável com a conversa. Quando a Vitória zombou da coisinha da Emily, ele abriu a boca como se fosse falar algo, mas captou o olhar cortante da Vitória e desviou os olhos. Sabe, disse minha mãe, eu me sinto um pouco mal. Talvez a gente devesse ter mandado flores ou alguma coisa. Flores para que a Vitória zombou. Ela é professora-mãe. Eles distribuem esses prêmios o tempo todo. Melhor frequência, melhor moral não significa nada. Ainda assim ela é minha filha e escolheu o caminho dela. A voz do meu pai endureceu. Nós oferecemos oportunidades. Ela recusou todas. Se ela quer desperdiçar o potencial brincando de escolinha, é uma escolha dela. Mark pigarreou. Na verdade acho que é 7º e 8º ano. E a indicação dizia: professor do ano em nível nacional. Vitória lançou-lhe um olhar fulminante. Agora não. Ele se calou. Do outro lado do país, em Washington, desce. As luzes do grande salão de festas começavam a se apagar. 2.000 pessoas tomavam seus lugares. As câmaras se preparavam para gravar e eu me posicionava atrás da cortina, o coração disparado. Ok, preciso pausar aqui por um segundo. Neste exato momento minha família está sentada naquele restaurante chique completamente alheia, rindo da minha cerimônia, enquanto eu estou nos bastidores em Washington DC, prestes a entrar diante de milhões de pessoas. O que você acha que acontece a seguir? Deixe sua previsão nos comentários. E se você está do lado da Emily agora, aperta o like. Vamos ver quantos de nós já estiveram no lugar dela. Agora de volta a ela à noite. O grande salão do Kennedy Center me deixou sem fôlego. 2.000 pessoas lustres de cristal, lançando uma luz dourada sobre o mar de mesas, redondas cobertas de branco, bandeiras americanas ladeando um palco que parecia não ter fim e câmaras. Muitas câmaras posicionadas em todos os ângulos. Uma assistente de produção tocou o meu cotovelo. Senhorita Carter, a senhora entra pelo lado esquerdo do palco. Quando chamarem seu nome, é só seguir o holoforte. Assenti com a cabeça sem confiar na minha voz. Por uma fresta da cortina, avistei a vovó Marta, na primeira fila, sentada logo atrás de uma placa, que dizia convidada de honra.
Ela usava seu melhor taer azul marinho, os brincos de pérola que o vovô tinha lhe dado 50 anos antes. Os olhos dela já estavam marejados. O secretário de Educação se aproximou do púlpito. As câmaras se voltaram para ele. Boa noite. Estamos aqui hoje para homenagear os melhores educadores dos Estados Unidos. Senti meu celular vibrar dentro da CLUT. Uma mensagem da vovó. Estou tão orgulhosa de você. Seus pais logo vão ver o que eu sempre soube. O país inteiro está prestes a conhecer a Emily, que eu amo. O país inteiro. A CESPAN transmitia ao vivo. A CNN tinha uma equipe de câmaras. Jornalistas de educação, de todos os grandes veículos, anotavam cada detalhe. E na Filadélfia, minha família jantava comida francesa zumbando do que eles achavam que era só uma cerimônia pequena, representando o melhor do que a educação pode ser. Continuou o secretário: professores que vão além do currículo, que enxergam potencial, onde outros veem problemas que transformam vidas, um aluno de cada vez. Fechei os olhos e respirei fundo. Acontecesse o que acontecesse a seguir, eu tinha conquistado o meu lugar ali. Não pela aprovação da minha família, não por dinheiro, status ou prestígio, mas porque durante 12 anos eu estive presente todos os dias para crianças que não tinham mais ninguém. Meu nome foi chamado. Eu dei um passo à frente entrando na luz. Antes de anunciarmos o resultado final, disse o secretário: cada finalista vai ouvir o depoimento de um ex-aluno cuja vida foi impactada. Por favor, recebam Marcus Thompson. Meu coração parou. Marcus. O pequeno Marcus Thompson, que costumava sentar no fundo da sala, com sapatos furados e fome no olhar, que entregava trabalhos escritos em guardanapos, porque não tinha dinheiro para cadernos, que uma vez me disse que provavelmente estaria morto aos 20 anos. Mas o homem que caminhava em direção ao microfone não era mais aquele menino. Marcus Thompson tinha quase um 80M em ombros largos, vestindo um terno perfeitamente ajustado, um crachá da Johns Hopkins que expendia do bolso. Aos 28 anos, ele era residente do segundo ano em cirurgia pediátrica. Quando eu tinha 16 anos, começou Marcos com voz firme. Eu estava sem teto. A plateia ficou em silêncio. Minha mãe estava na prisão. Eu dormia no carro. Eu tinha desistido de tudo da escola da vida de mim mesmo. Até o dia em que entrei na aula de inglês da Senrita Carter, ele fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Ela percebia coisas que eu estava sempre com fome, que usava as mesmas roupas todos os dias, que me assustava quando alguém se movia rápido demais. A voz dele vacilou levemente. Ela nunca anunciou isso para ninguém. Nunca me fez sentir um caso de caridade. Ela simplesmente ajudou. Sentia as lágrimas se acumularem. Ela me comprava comida, me levava a entrevistas de bolsas de estudo, ficava depois da aula por horas me ajudando com minhas inscrições para a faculdade. Quando eu fui aceito na Johns Hopkins, a Senrita Carter foi a primeira pessoa para quem eu liguei. Não porque ela era minha professora, mas porque foi o primeiro adulto que acreditou que eu podia ser alguém. Marcos enxugou os olhos. A senhorita Carter não salvou a minha vida com grandes gestos. Ela salvou com pequenos atos de bondade todos os dias. Eu sou médico hoje por causa dela. A plateia se levantou. 2.000 pessoas de pé aplaudindo para mim. Os aplausos foram diminuindo. O secretário de Educação voltou ao púlpito com um envelope creme nas mãos. O comitê de seleção analisou centenas de indicações de todo o país. Os 4 finalistas que vocês viram esta noite representam o que há de melhor na educação americana. Ele fez uma pausa, mas apenas um pode receber a nossa maior honra. Eu não conseguia respirar. Ao meu lado, Priya Sharma apertou minha mão. Michael Torres fechou os olhos. David O'Kane sussurrou algo que soou como uma oração. O secretário rompeu o lacre. A professora nacional do ano de 2024 é silêncio. 2.000 pessoas prendendo a respiração. Emily Carter, da Filadélfia, Pensilvânia. A sala explodiu. Eu não me mexi, não consegui me mexer. Priya teve que literalmente me empurrar para a frente. Vai. Ela riu chorando ao mesmo tempo. Vai. A caminhada até o palco parecia um sonho. As luzes borradas, os aplausos ensurdecedores, rostos, sorrindo 2.000 pessoas de pé, celebrando uma professora de uma escola pública subfinanciada que simplesmente se recusou a desistir de seus alunos. O secretário apertou minha mão. Câmaras dispararam flechas. Na plateia avistei Marcos. Ele chorava abertamente agora, batendo palmas com tanta força que devia doer. Nossos olhares se encontraram. Ele formou 2 palavras com a boca. Obrigado. Não obrigada, Marcos, por se tornar a prova de que o que eu faço importa.
Alguém colocou em minhas mãos um troféu de cristal tão bonito que tive medo de segurá-lo. Parabéns, Senhorita Carter, disse o secretário inclinando-se para perto. Sua avó é uma força da natureza. Ela vem dizendo a todos há meses que você venceria. Olhei para a plateia e encontrei a vovó Marta na primeira fila. Ela chorava, sem esconder de alegria, com as mãos unidas como se estivesse em oração. Eu nunca tinha visto chorar antes. Na parte inferior da tela, surgiu um letreiro da CNN. Urgente. Professora da Filadélfia Emily Carter, nomeada professora nacional do ano indicada pela lendária educadora Martha Reynolds. Milhões de americanos viram aquela manchete. Inclusive, embora eu ainda não soubesse, 3 pessoas em um restaurante francês que acabavam de pedir a sobremesa. Filadélfia 1952. Richard Carter limpou a boca com um guardanapo de linho e pegou o celular. Um hábito de escarações, rolar as notícias, manter-se conectado ao mundo que importava. Uma notificação da CNN estava no topo da tela. Urgente, professora da Filadélfia vence prestigioso prémio nacional. Ele quase passou direto. Filadélfia tinha milhares de professores. Quais eram as chances? Então ele viu a foto. Sua mão congelou. A imagem mostrava uma mulher no palco, apertando a mão de um homem de terno escuro. Atrás deles, uma tela enorme exibia as palavras professora nacional do ano 2024. A mulher era sua filha Richard. Jeanne percebeu a expressão dele. O que foi? Mas notícias do mercado? Ele não conseguiu falar apenas. Estendeu o telefone com a mão trêmula. Jeanne pegou o aparelho e estreitou os olhos para a tela. Seu rosto empalideceu. Isso é Emily. O que a Vitória arrancou o telefone da mão dela. Sua taça de vinho tombou. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca. Não, isso não pode ser, disse ela. Ela falou que era só uma cerimônia pequena. O secretário de Educação sussurrou o pai. Ela está apertando a mão do secretário de Educação. Mark se inclinou para olhar. Sua expressão era impossível de decifrar. CNN, disse ele em voz baixa. Essa é a câmera da CNN. Isso está sendo transmitido para o país inteiro. Vitória rolava a tela freneticamente. Mais fotos. Emily no púlpito. Emily recebendo um troféu de cristal. Emily cercada por autoridades aplaudindo. E então o vídeo. Um jovem negro diante do microfone, lágrimas escorrendo pelo rosto. A Senhorita Carter não salvou minha vida com grandes gestos. Ela salvou com pequenos atos de bondade todos os dias. Meu Deus, a voz de Vitória mal saiu. Isso é realmente algo enorme. O restaurante seguia normalmente ao redor deles. Garçons iam e vinham. Clientes riam, a música tocava. A família Carter permanecia paralisada no meio de tudo aquilo. De volta a Washington, eu estava no púlpito segurando o meu troféu, olhando para 2.000 pessoas e esperando que eu falasse. O teleprompter estava pronto. Eu tinha escrito um discurso seguro, estatísticas, sobre financiamento da educação, frases feitas sobre a importância dos professores. Eu o ignorei. Quando eu estava crescendo, comecei com a voz surpreendentemente firme. Disseram que dar aulas não era uma carreira de verdade. A plateia se remexeu. Aquilo não era o discurso de agradecimento esperado. Disseram que eu estava desperdiçando o meu potencial, que nunca chegaria a lugar nenhum, que sucesso significava dinheiro. E professores, fiz uma pausa. Professores eram só pessoas que não conseguiram vencer em mais nada. Silêncio. Mas hoje à noite eu estou aqui por causa de uma pessoa que nunca deixou de acreditar em mim. Procurei os olhos da vovó Marta na plateia. Minha avó, Martha Reynolds. A câmera se virou para ela. Ela levou a mão ao peito. Vovó, você me ensinou algo que meus pais nunca conseguiram. Que sucesso não se mede por salário ou status. Ele se mede pelas vidas que você toca, pelos alunos que você levanta, pelas sementes que você planta e que florescem muito depois de você partir. Pensei em Marcos, nos centenas de alunos que passaram pela minha sala de aula, nos cartões de agradecimento cobrindo minhas paredes. A cada professor que está assistindo esta noite, o seu trabalho importa, o seu sacrifício importa. Seus alunos vão se lembrar de você, muito depois de esquecerem o que você ensinou. Eles vão se lembrar de como você os fez sentir. Olhei diretamente para a câmara principal. E para qualquer pessoa que já ouviu que não era suficiente, você é o seu valor, não é determinado por quem se recusa a enxergá-lo. Encontre quem enxerga. Segure essas pessoas e nunca peça desculpas por seguir o seu coração. A ovação de pé durou 3 minutos inteiros.
Eu nunca mencionei meus pais pelo nome. Não precisava. Todo mundo que assistia sabia que não estava ali. O telefone começou a tocar antes mesmo de os aplausos terminarem. No restaurante da Filadélfia, a tela de Richard se iluminou com ligação após ligação. Frank Morrison, um amigo do golfe. Richard, acabei de ver sua filha na CNN. Por que você não está lá? Ele deixou cair na caixa postal. Outra ligação. Seu irmão Tom. Eia, a Emily está em todos os noticiários. Você deve estar tão orgulhoso. De onde vocês estão assistindo, caixa postal? O celular de Diane vibrou. A vizinha Elor da igreja, as amigas do Clube do Livro todos fazendo a mesma pergunta. Por que vocês não estão com a Emily? O celular de Vitória era o pior de todos. Mensagens de texto chegavam sem parar de colegas de trabalho, amigos da Faculdade de Direito, conhecidos gestantes que ela mal lembrava. Vi sua irmã na TV. Que incrível! Por que você não estava na cerimônia? Está tudo bem, acabei de assistir ao discurso. Ela mencionou alguém que acreditou nela. Foi você, né, Vitória? Encarou essa última mensagem. A mentira seria tão fácil. Sim, claro. Sou a maior apoiadora dela. Mas as pessoas tinham visto a transmissão, tinham ouvido Emily agradecer à avó, e somente à avó. Uma mulher se aproximou da mesa. Cabelos grisalhos, rosto, gentil um guardanapo nas mãos. Com licença, não pude deixar notar. Vocês são da família da Emily Carter. Apontou para o celular ainda nas mãos de Diane. Acabei de ver ela ganhar na TV. Vocês devem estar muito orgulhosos. Richard tentou sorrir. Sim, muito orgulhosos. A expressão da mulher mudou. Ué, mas por que vocês não estão na cerimônia? Washington não é tão longe assim. Bom, Diane se atrapalhou. Não tinha voo. Voo. A mulher franziu a testa. Dá umas 3 horas de carro. A mesa ficou em silêncio. O olhar da mulher se transformou. Compreensão. Julgamento. Pena, ela disse baixinho. Entendi. E foi embora sem dizer mais nada. A família Carter permaneceu sentada naquele restaurante caro, cercada por testemunhas da sua ausência. Vitória se desculpou e foi ao banheiro. Ela precisava controlar aquilo. Conter. Dar uma versão melhor. Os dedos voaram pela tela de celular. Orgulhosa demais da minha irmãzinha incrível, Emily. Queria muito ter estado lá hoje. Família sempre em primeiro lugar. National. Proudsister. Ela acrescentou uma foto de Emily tirada da transmissão. Print, recorte, filtro, postar. Em segundos os comentários começaram a aparecer. Parabéns à sua irmã. Professores são heróis. Que lindo ver você apoiando ela. Vitória soltou o ar. Crise administrada. Então surgiu um novo comentário. Joanna Price, a advogada do almoço. Aquela que Vitória tinha esquecido que um dia fora jornalista. Engraçado. No almoço de hoje, você chamou isso de só uma homenagem a professores. E disse que dar aula não era uma carreira de verdade. O que mudou o sangue de Vitória gelou. Mais comentários começaram a aparecer. Como assim, Joana, cadê as provas? Nossa, isso ficou constrangedor. Joana respondeu com as próprias palavras de Vitória. Não era print? Era uma citação direta do que ela tinha dito no almoço. No almoço de hoje, Vitória chamou o Prémio Nacional da Irmã de Só uma homenagem a professores e disse que a carreira da Emily não ia a lugar nenhum. Eu estava lá, ouvi tudo. 3 outras mulheres daquele almoço curtiram o comentário. Uma acrescentou. Confirmo. Foi bem desconfortável de presenciar. O post explodiu. Vitória apagou, mas os prints já tinham sido feitos. Alguém já tinha compartilhado no Twitter. Outra pessoa estava criando um TikTok. O celular vibrou de novo. Uma mensagem de um sócio-senhor do escritório. Vitória. Só avisando. Alguns clientes estão perguntando sobre essa situação nas redes sociais envolvendo sua irmã. A organização educacional sem fins lucrativos que representamos viu a postagem. Talvez seja melhor se antecipar a isso. O estômago de Vitória afundou. A ONG educacional maior, cliente probou do escritório. O caso que ela tinha sido escolhida para liderar. Ela digitou de volta. Já estou cuidando disso. Mas como se controla uma verdade que já veio à tona, as mãos de Vitória tremiam. Ela tentou ligar para Emily. Caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal. Uma mensagem de Mark chegou. Talvez seja melhor você voltar para a mesa.
As pessoas estão olhando. Ela se encarou no espelho do banheiro. Cabelo perfeito, maquiagem impecável. Advogada perfeita que tinha tudo. Tudo menos o respeito da própria irmã. E agora talvez o respeito de todo mundo também. Meu quarto de hotel estava em silêncio. A cerimónia tinha terminado horas antes. O coquetel com champanhe, as fotos, os cumprimentos sem fim, tudo se misturava numa névoa dourada. Agora já era quase meia-noite e eu estava sentada na beira da cama, troféu no criado mudo, o celular virado para baixo sobre a colcha. Eu sabia que eles estavam tentando falar comigo. 47 chamadas perdidas do meu pai, 23 da minha mãe, 15 da Vitória. Eu não tinha ouvido nenhum correio de voz. Não queria escutar as desculpas, as explicações, o orgulho repentino agora que o mundo inteiro estava assistindo. Uma batida suave na porta. Vovó Marta estava no corredor enrolada num roupão do hotel, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Posso entrar? Eu me afastei para deixá-la passar. Ela se acomodou na poltrona perto da janela. Por um longo momento, ficamos apenas em silêncio, olhando o monumento de Washington, brilhando contra o céu noturno. Você quer falar com eles? Ela perguntou por fim. Balancei a cabeça. Não hoje é um direito seu. Virei-me para ela. Você sabia que isso ia acontecer, que eles iam ver? Ela sorriu de leve. Eu sabia que a transmissão chegaria até eles. O que eles escolheriam fazer com essa informação sempre foi decisão deles. Ela sustentou meu olhar. Emily, eu não organizei esta noite para punir seus pais. Eu organizei para honrar você. O que eles estão sentindo agora é consequência das próprias escolhas. Senti as lágrimas ameaçarem cair. Eu só queria que eles tivessem aparecido uma vez. Eu sei, querida. Ela segurou minha mão, mas algumas pessoas só conseguem enxergar valor quando o mundo inteiro aponta para ele. Essa é a limitação delas, não a sua. Eu me apoiei no ombro dela. Pela primeira vez na minha vida, eu não precisava da validação de mais ninguém. Eu já tinha a minha. Uma semana depois de Washington, as consequências continuavam. Richard Carter chegou ao seu jogo habitual de golfe de terça-feira no Marang Golf Club. 4 homens que ele conhecia, havia 30 anos, colegas amigos, homens que sempre o respeitaram. Richard gritou Frank Morrison. Como está o pai da celebridade? Os outros riram. Não com o Richard dele. Ouvi dizer que você perdeu a cerimônia porque estava ocupado demais, disse Tonertley ajustando a luva. Ocupado fazendo o quê? Comendo comida francesa. O rosto de Richard ficou vermelho. Isso não é. Nós tínhamos um compromisso anterior. Para comemorar, sua outra filha completou de Patterson, balançando a cabeça. Enquanto isso, Emily estava apertando mãos de membros do gabinete em rede nacional. Que compromisso e tanto Rita. Diane não se saiu melhor. No clube do livro daquela quinta-feira, as mulheres que normalmente discutiam a última indicação da ópera passaram os primeiros 20 minutos falando do discurso de Emily. Aquela frase sobre encontrar pessoas que acreditam em você, disse Margaret Sullivan. Foi tão bonita. Você estava lá? Quando ela disse isso, Diane mexeu o chá. Assistimos de casa. De casa. Patricia Wells arqueou a sobrancelha. Mas foi em Washington. Dá só algumas horas de viagem. Não conseguimos passagens. Passagens ela em Moore Hill. Diane dá para ir de carro. O Richard dirige até Nova York para torneios de golfe. As mulheres trocaram olhares daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Diane pousou a xícara e saiu mais cedo, mas o pior ficou para a Vitória. Os prints se espalharam. O Twitter jurídico tinha opiniões. Um jornal local publicou uma notinha. Comentários de advogada sobre irmã professora viralizam. Na segunda-feira seguinte, Vitória foi discretamente retirada do caso da ONG educacional. Não é punição, disse o sócio responsável. É questão de imagem. O cliente pediu especificamente outra advogada. Ninguém mencionou diretamente a postagem nas redes. Não precisou. O caminho de Vitória até virar sócia não foi bloqueado. Mas ela aprendeu algo importante. Reputação não é só ganhar casos. É sobre quem as pessoas acreditam que você é quando ninguém está olhando. Ações têm consequências. Às vezes elas só levam uma semana para chegar. Pausa rápida. Quero ouvir vocês. Alguma vez sua família finalmente teve que encarar as consequências da forma como tratou você. Eu sei que não estou sozinha nisso. Conta a sua história nos comentários. Eu leio todas.
E se você ainda está aqui, obrigada. Estamos quase no fim. E confie em mim, melhora. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Vamos continuar. 2 semanas depois de Washington, aceitei jantar na casa dos meus pais. Não porque eu quisesse, mas porque eu estava pronta. A casa parecia a mesma. O mesmo tijolo colonial, o mesmo jardim impecável, a mesma guirlanda na porta que minha mãe trocava conforme a estação. Mas ao atravessar aquela porta, tudo parecia diferente. Minha família já estava sentada na sala. Pai na poltrona, mãe no sofá, Vitória na ponta da almofada, como se pudesse precisar fugir a qualquer momento. Ninguém se levantou para me cumprimentar. Emily, meu pai, pigarreou. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Continuei em pé. O que aconteceu? Você ganhou um prêmio. Nós não fomos. Foi isso que aconteceu. É mais complicado do que isso, não é? Mantive a voz calma, porque do meu ponto de vista é bem simples. Eu convidei vocês para a noite mais importante da minha carreira. Vocês riram de mim e foram jantar fora. Minha mãe torceu as mãos. A gente não sabia que era algo tão grande assim. Eu enviei o convite e respondi. Estava escrito nacional. Estava escrito secretário da Educação. Estava escrito transmissão pela CESPAN. Olhei para cada um deles um por um. Qual parte não ficou clara? Vitória se levantou de repente. Tá bom. Você quer um pedido de desculpas. Desculpa por não termos ido à sua cerimônia. Feliz agora não, Vitória. Eu não quero um pedido de desculpas. Então, o que você quer? Respirei fundo, me observando por dentro, antes de responder. Quero que vocês entendam uma coisa. Por 32 anos eu tentei conquistar o respeito de vocês. Tentei deixar vocês orgulhosos. Tentei provar que minhas escolhas eram válidas mesmo quando não eram as escolhas que vocês teriam feito. Fiz uma pausa. Eu cansei de tentar. A sala ficou em silêncio. Minhas mãos tremiam levemente. Entrelacei os dedos para esconder. 32 anos querendo a aprovação deles não desaparecem da noite para o dia. Uma parte de mim ainda queria que meu pai se levantasse e dissesse que tinha orgulho. Outra parte ainda queria que minha mãe me abraçasse e fosse sincera. Mas eu tinha aprendido algo em Washington. Querer alguma coisa não significa que você precise dela para sobreviver. O que isso quer dizer? A voz do meu pai soou dura. Quer dizer que as coisas vão mudar. Ele se inclinou para a frente. Emily, você está exagerando. A gente cometeu um erro. Pessoas erram. Erro é esquecer o aniversário. O que vocês fizeram foi deliberado. Deliberado ele zombou. Nós não deliberadamente. Vocês leram meu convite. Minha voz não vacilou. Viram exatamente do que se tratava e decidiram conscientemente que jantar com a Vitória era mais importante. Isso não é um erro. É uma escolha. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Emily, por favor, você está nos machucando. Eu estou machucando vocês. Quase ri. Mãe, você curtiu a rejeição da Vitória. Não disse uma palavra em minha defesa. Nunca diz. Eu não quis dizer desse jeito. Então, como você quis dizer? Ela não teve resposta. Vitória cruzou os braços. Você está sendo extremamente dramática com tudo isso. Um evento perdido e de repente somos os vilões. Um evento... Virei-me completamente para ela. Isso não é sobre um evento Vitória. É sobre 32 anos sendo a segunda opção, sendo ignorada de cada conquista, minha ser minimizada, enquanto as suas eram celebradas. Isso não é verdade. Você chamou minha carreira de medíocre. Disse aos seus amigos que meu prêmio não significava nada. Postou uma falsa mensagem de parabéns nas redes, enquanto prints das suas palavras reais viralizavam. Balancei a cabeça. Você nem conseguiu ser honesta sobre o quão pouco pensa de mim. O rosto de Vitória ficou vermelho. Pela primeira vez ela não tinha o que dizer. Meu pai se levantou tentando retomar o controle. Chega. Isso é assunto de família. Vamos resolver isso em particular como adultos? Não. A palavra saiu calma, firme. Não vamos resolver fingindo que nada aconteceu. Foi assim que sempre fizemos. Foi assim que chegamos até aqui. Então o que você sugere? Olhei para meu pai, o homem que passou minha vida inteira medindo o meu valor em dinheiro. Sugiro que vocês comecem a ouvir. Peguei meu casaco e minha bolsa. Aonde você vai? A voz da minha mãe ficou mais aguda. A gente ainda não terminou. Terminamos sim. Parei na porta e me virei. Eu não vou cortar vocês da minha vida, mas eu cansei de ser o detalhe esquecido da família. Aquela que aparece não importa como seja tratada. Aquela que pede desculpa
por ocupar espaço. Emily, meu pai, começou. Deixa eu terminar, disse eu. Minha voz carregava uma força que eu nem sabia que tinha. A partir de agora, eu vou a eventos de família quando for tratada com respeito. Vou atender ligações quando tiver vontade de conversar. Vou visitar quando for bem-vinda. Bem-vinda de verdade, não apenas tolerada. Vitória revirou os olhos. Então agora você está impondo regras. Não estou impondo limites. É diferente. Isso é ridículo. O rosto do meu pai ficou vermelho. Nós somos seus pais. Você não pode simplesmente... Posso sim. E estou fazendo isso agora. Sustentei o olhar dele. Vocês passaram 32 anos me ensinando que o meu valor dependia da aprovação de vocês. Demorei demais para aprender que isso não era verdade. Minha mãe chorava agora. Lágrimas de verdade escorriam pelo rosto dela. Uma parte de mim quis consolá-la. Velhos hábitos. Mas outra parte, a parte que esteve naquele palco em Washington, que ouviu Marcos contar como eu tinha mudado a vida dele, que finalmente tinha entendido o meu próprio valor, essa parte permaneceu firme. Se vocês quiserem fazer parte da minha vida, precisam me enxergar. Enxergar de verdade não a filha, que vocês gostariam que eu fosse, nem a professora, da qual sentem vergonha. A mim. Abri a porta da frente. O ar frio do outono entrou rapidamente. Espero que consigam fazer isso, disse em voz baixa. Mas se não conseguirem, eu vou sobreviver. Eu construí uma vida boa, uma vida com sentido com ou sem a bênção de vocês. Saí. A porta se fechou suavemente atrás de mim. Eu não olhei para trás. 6 meses depois, a luz da primavera inundava as janelas do meu novo apartamento, 2 quartos, em um prédio de tijolos antigos com o dobro do tamanho do meu antigo lugar. O prêmio vinha acompanhado de um valor em dinheiro que eu não esperava o suficiente para dar entrada em uma casa de verdade. Eu estava na cozinha preparando planos de aula com café, fumegando ao meu lado. Na parede havia uma foto emoldurada de Washington, eu e a vovó Marta abraçadas chorando e rindo ao mesmo tempo. Meu celular vibrou. Marcus Miss Carter conseguia residência em cirurgia pediátrica em Stanford. Quase deixei o café cair. Marcus, isso é incrível. Eu não teria conseguido sem você. Queria que soubesse antes de postar em qualquer lugar. Depois que desligamos, fiquei ali sentindo aquilo tudo. Orgulho, propósito, uma satisfação que nenhum salário poderia comprar. No meu calendário havia um compromisso para a semana seguinte, uma palestra principal na Conferência da Associação Nacional de Educação. 3.000 professores de todo o país viriam me ouvir falar sobre encontrar sentido em um trabalho que realmente importa. A escola tinha feito uma festa quando voltei de Washington. Os alunos fizeram cartazes, os pais levaram comida. O Dr. Walker me entregou uma placa que agora estava pendurada na sala 214. Em abril fui convidada para a Casa Branca. O próprio presidente apertou minha mão no Jardim das Rosas, uma tradição para os professores do ano. Obrigado pelo que você faz. Ele disse. Pensei no meu pai que um dia chamou minha carreira de insignificante e me perguntei se ele estava assistindo. É o Emily Carter, da Filadélfia, apertando a mão da primeira-dama dos Estados Unidos. Minha família ainda ligava às vezes, minha mãe mais do que meu pai. Vitória raramente eu atendia quando tinha vontade. Essa era a diferença. Eu já não ficava esperando ao lado do telefone, torcendo pela aprovação deles. Não moldava mais a minha vida em torno das opiniões deles. Eu tinha encontrado as minhas pessoas, o meu propósito, a minha paz. E isso bastava. Isso era tudo. Sobre a minha mesa havia uma carta do Departamento de Educação. Eles queriam gravar um pequeno documentário sobre a vovó Marta e eu 2 gerações de educadoras. O legado que construímos. Ao lado, havia um envelope pequeno cor de creme sem remetente, mas a letra eu reconheci na hora do meu pai. Abri devagar. Emily estava errado sobre a sua carreira, sobre o que realmente importa sobre você. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que sinto muito, pai. Li 2 vezes e coloquei a carta de lado com cuidado. 6 meses atrás, aquela carta teria significado tudo. Eu teria ligado na mesma hora e, decorrendo até lá, tentado reconstruir pontes que nunca existiram de verdade. Agora senti algo diferente. Não raiva, não sensação de vitória. Paz. Eu responderia um dia quando estivesse pronta nos meus termos. Do lado de fora da janela, a primavera despertava. Flores de cerejeira, novos começos, o ciclo de renovação que professores entendem melhor do que ninguém. Todo setembro é um recomeço, toda a turma uma chance de mudar vidas.
Pensei naquela noite no restaurante. O rosto do meu pai, ficando pálido, as ligações chegando sem parar. O momento em que eles finalmente viram quem eu sempre fui. Mas foi aí que percebi algo importante. Eu não precisava daquele momento para mim. Eu já sabia o meu valor. Às vezes as pessoas que mais amamos são as últimas a nos enxergar com clareza. Às vezes elas nunca enxergam. E isso precisa estar tudo bem. Minha avó sempre dizia que os melhores professores não ensinam matérias, eles ensinam pessoas. Eles veem potencial, onde outros só veem problemas. Plantam sementes que florescem muito depois de partirem. Agora eu entendia. Ela vinha me ensinando o tempo todo, não apenas a ser uma educadora, mas a ser eu mesma. E no fim das contas, essa era a única lição que realmente importava. Olhando para trás, foi isso que essa jornada me ensinou. Primeiro, o seu valor não é definido por quem se recusa a enxergá-lo. Encontre quem enxerga e mantenha essas pessoas por perto. Segundo, ir embora não é desistir. Às vezes é o ato mais forte que se pode fazer. Limites não são muros. São pontes para relações mais saudáveis. E terceiro, a melhor vingança não é dramática. É viver bem, de forma autêntica e nos seus próprios termos. Se a minha história tocou você, eu adoraria ouvir a sua. Deixe um comentário contando o momento em que você finalmente escolheu a si mesmo, em vez das expectativas de outra pessoa. E se quiser mais histórias como essa, tem um vídeo na descrição, que eu acho que você vai gostar. Obrigada por ficar até o final. A gente se vê no próximo.